Tanto. Bom, Arnaldo, tá aí, tem pano para manga. Tem a multa para 25 milhões de euros, que já vai dar uma bala para o Flamengo, 160 milhões de reais. Agora pintou essa história de rescisão unilateral, mais 40 milhões. O clube russo falou, quero, mas até agora nada. A janela só abre em julho. O Gerson tá lá, a torcida tá protestando. E aí? Pois é, né? Eu acho que, respondendo a tua enquete, eu considero essa possível saída ruim para os dois, né? Ruim para o jogador, que vai se esconder a um ano da Copa, numa liga de pouca competição, e ruim para o Flamengo, que perde seu melhor jogador. Né? Se acontecer. Mas deu para sacar que o Flamengo, o Mauro vem falando isso há algum tempo, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, para topar essa situação, ele vai esfolar o clube russo e o Gerson de todas as formas. Talvez essa nova questão, a tal da multa pela rescisão contratual unilateral de 40 milhões a mais, além dos 25 milhões de euros, como disse o Mauro, inviabilize o negócio. Eu ainda acho pouco provável que esse negócio saia, não é possível. Levando em consideração também os planos de carreira para o jogador. Por mais que o pai, empresário, pense na questão financeira e tal, não me parece fazer sentido a um ano da Copa do Mundo, sendo o jogador titular e capitão do Flamengo, que insista tanto num negócio que é duvidoso, né, a essa altura. De qualquer forma, Tironi, qual for o desfecho, a gente já vê o desgaste, né? Quando um jogador já é tratado dessa forma pelo seu povo, né? Nota de R$3, a famosa nota de 3 no embarque, ele que não deu um pio sobre o assunto até agora e teria dito sim à proposta, já tem a sua imagem completamente desgastada junto ao torcedor. Então é aquilo, em caso de permanência, vai ter que subir uma montanha novamente, né? Para pagar esse desgaste não é tão simples assim, né? A gente vive uma outra era em termos de relacionamento de profissional, de jogador com clube e tudo mais. A tal fidelidade, ela é uma coisa que na prática não se comprova, mas desta forma, pro jogador fica muito ruim, né? E agora? Vai jogar na estreia, no começo da semana que vem? Aí acho que é uma outra conversa. Porque o Felipe Luiz, técnico do time, ex-companheiro do Gerson, ele tem tratado essas coisas todas, como por exemplo o caso Bruno Henrique, é outro caso, né, que nós vamos falar aqui, como se, olha, isso aqui é extra-campo, isso aqui tem negociação, tem investigação, tem isso aqui no campo, eu vou colocar os caras para jogar, se eu entender que é a melhor solução para o time, né? E é possível que ele continue escalando o Gerson enquanto esse negócio, porque se a janela abre só dia 10 de julho, só depois do Mundial, o Gerson nos Estados Unidos vai ter condição de jogar. E o que me parece é que o Felipe Luiz vai colocá-lo em campo mesmo assim. Bom, Casão, contexto que aconteceu, o Gerson fica, o Gerson não fica, tal, já tem um pequeno estrago feito, né? Na imagem do jogador, a torcida já tá com aquela história, nota de 3 com a cara dele, chamando ele de traidor, mercenário e tal. Então já tem aí já temos uma questão, né, envolvendo isso. E até pro jogador não é bom, né? O cara ficar com essa fama aí, depois não vai. Imagina se o negócio não sai agora, né? Não, o primeiro, assim, eu acho muito estranho se colocar, não a gente, mas torcedores e pessoal envolvido lá diretamente com o futebol, fidelidade no futebol de hoje em discussão. Quem é fiel de quem hoje? Quem é fiel de quem? O clube é fiel aos jogadores, os jogadores são fiéis aos clubes, os jogadores, primeira chance que tem para sair, os caras preferem sair daqui para ir para o outro lado, e eu não estou falando que eles estão certos ou errados, eu estou falando que a palavra fidelidade no futebol atual, ela está fora de moda há muito tempo. Já foi o tempo do jogador querer ficar no time que ele torce, ou no time que ele cresceu, que não é o caso do Gerson. O Gerson é traidor do Fluminense também? Então agora ele é traidor do Flamengo também?
Se ele sair do Flamengo e for se ele for pro Zenit e não dá certo e volta pro Palmeiras, ele é traidor do Zenit, do Flamengo e do Fluminense. Então o jogador, quando sai de um time hoje em dia, ele é traidor? Então, eu não levo nem para esse lado a questão dessa discussão do Gerson. Eu acho o seguinte, o Gerson está indo para um lugar que não tem visibilidade nenhuma, como o Arnaldo falou, que o futebol russo está fora das grandes competições, né? Vai jogar o campeonato russo, vai jogar ali internamente, mas vai sumir do mapa, porque ninguém vai ver nada do que está acontecendo lá, nem passar jogo passa. Não sei nem se passa gol em algum lugar, em algum programa de televisão do campeonato russo. Há um ano da Copa, como o Arnaldo falou, ele está abrindo mão da visibilidade dele na disputa por uma vaga no grupo da seleção brasileira, hein? No grupo, porque até nessa data FIFA, ele está disputando uma posição de titular. Ele jogou titular no primeiro jogo, no segundo ele ficou no banco e entrou. Ele vai para o Zenit, ele vai começar a disputar a vaga para o grupo. Já ele cai na cota, na cotação, assim, ó, pum, despenca. Aí a enquete é bom para quem? Para o Gerson, para o Flamengo, para o Zenit, para ninguém, assim, para mim, é só bom pro cofre do Flamengo e pro cofre do Gerson, né? Porque, futebolisticamente falando, é péssimo pro Gerson, é péssimo pro Flamengo, e o Zenit está gastando uma grana, um jogador que, na minha opinião, é super talentoso, e vai lá jogar no Zenit e disputar o campeonato que existe ali, que ninguém vai saber o que está acontecendo. Então, eu acho que é um grande erro do Gerson, nesse momento, ir para o Zenit. Um grande erro na questão profissional. Está escolhendo mesmo a questão financeira ao invés da questão profissional. Aí você vai falar assim, porra, mas a puta proposta, você iria negar? Cara, é assim, lá nos anos 80, eu não ia negar porque a gente não ganhava nada aqui. Tinha que ir lá ganhar muito. Ou quase muito, porque o muito que a gente ganhava lá nos anos 80 é trocado do que os caras ganham lá fora hoje, né? Então, o Gerson está num clube totalmente organizado, saudável financeiramente, que paga muito bem seus jogadores, paga alto seus jogadores. Então, no caso do Gerson, não teria nenhum interesse nesse momento em sair para ir para um lugar como esse, já que eu ganho muito bem no Flamengo. A questão financeira do Gerson, ela aparentemente, hoje em dia, não só do Gerson, dos grandes jogadores que jogam no Brasil ou fora, ela é resolvida. Ela é resolvida, né? E aí, o que eu acho, que eu estranho no comportamento desses jogadores atuais é você colocar uma disputa de Copa do Mundo em terceiro, quarto plano, para você ir ganhar mais dinheiro, né? Para encher mais o seu cofre que já está cheio. E que vai continuar enchendo se você continuar no Flamengo. Não é que, se ele não for pro Zenit, não enche mais o cofre. O cofre continua enchendo. Exato. Deixa eu só passar como é que tá a enquete. A equipe está super equilibrada, que é sobre essa questão do Gerson. Coloca na tela aí qual é a nossa enquete e eu vou dar as parciais aqui. A saída do Gerson do Flamengo vai ser, para o Zenit vai ser, boa para o Gerson, 20%. Boa para o Flamengo, 29%. Aliás, 25%. Boa para os dois, 25% também. E ruim para os dois, 30%. Equilibradíssimo, por enquanto, Arnaldo. A minha hipótese, que é a última, né? Por que eu acho ruim para os dois? O Casão explicou essa situação, a gente colocando a situação esportiva do jogador a um ano do Mundial, todos os poréns que uma troca dessa implicaria, né? Inclusive, essa questão de hoje ele estar disputando uma posição no time da seleção brasileira, numa concorrência muito grande, e ele tem hoje a proximidade e o protagonismo do Flamengo ajudando nessa disputa por vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Pelo lado do Flamengo, apesar de ser um negócio que possa ser interessante financeiramente, né, ainda mais se o Flamengo bater o pé e fizer todas as exigências possíveis para ser ressarcido, é muito difícil substituir o Gerson, né? Um jogador com várias características, não digo nem as características,
a versatilidade que ele tem e o status que ele adquiriu no time, né? Ele, naquele time do Jorge Jesus, a primeira passagem do Gerson pelo Flamengo, ele era muito importante, mas ele não era o principal jogador. Hoje ele é o principal jogador. Ele é o melhor jogador do time. Ele evoluiu em termos de liderança, inclusive, né? Ele foi o capitão a partir do momento do Tite. Ele assumiu um protagonismo e se desenvolveu como jogador. Acho que ele aprimorou o jogo dele, depois da passagem pelo Olympique de Marseille e hoje na seleção. Qual jogador, eu fico pensando, qual jogador minimamente acessível seria capaz de substituir o Gerson no Flamengo? O Flamengo contratou o Jorginho, não tem nada a ver. O Jorginho também joga no meio campo, mas é outro tipo de jogador, outro tipo de idade, outro tipo de vigor. Um é canhoto, outro é destro, um chega mais no ataque, outro constrói mais de trás. Seria legal jogarem juntos em algumas vezes, não o Jorginho para substituir o Gerson. Tironi, para mim, o único jogador com características um pouco semelhantes e com o vigor que tem o Gerson é um jogador que já passou pelo Flamengo, tem outros problemas e, por enquanto, está escanteado na seleção brasileira e foi esse lugar que o Gerson conquistou. Lucas Paquetá. Né? Você vê como é que é o futebol. Lucas Paquetá, revelado no Flamengo, vai para a Europa, tal, não sei o que lá, é titular da seleção brasileira na Copa, canhoto, joga em 3 posições no meio de campo, chega, faz gol, tal, não sei o que lá. Se envolveu nessa situação que a gente não sabe qual será o desfecho, né, de investigação de apostas na Inglaterra. Foi banido das convocações discretamente pelos técnicos, ninguém fala mais. Mas é um jogador que, por exemplo, pode sofrer uma sanção na UEFA, na Inglaterra, mas que não impeça de jogar no Brasil. Entende? Sim. A gente não sabe. Eu vejo. E aquele namoro, não, porque saiu do Flamengo, voltaria se fosse jogar no futebol brasileiro. Mas estou falando de características. Canhoto, versátil. Só estou tentando elocubrar possibilidades para o Flamengo. O Andreas Pereira não é parecido? Não, também o Andreas Pereira é mais jogador como o Jorginho. É o destro que constrói, passe curto, sai de trás, sai de bola e tal. Estou falando de jogadores que chegam no ataque, que alimentam, que têm mais vigor. E acho que o Paquetá, curiosamente, ele deixou uma lacuna na seleção que o Gerson está preenchendo no momento. Mas ele tem concorrência na seleção, além do Paquetá, o Gerson. Então, se ele some, é como disse o Casão, se ele vai jogar na Rússia, talvez na próxima convocação o Ancelotti experimente outro jogador, pode ser até o próprio Andrés Pereira, o Ederson, o Joelinton. Tem N jogadores nessa posição com capacidade de jogar na seleção. Então, eu acho que... Por isso que eu estou vendo também o lado esportivo do time, porque eu acho que para os dois... e aí o Casão, para mim, matou. Para os dois, o negócio só será bom financeiramente. Em termos esportivos, é ruim para os dois, né? E também tem essa situação que é uma situação que a gente vê muito acontecer com o Neymar, quando a gente discute o Neymar, é a gestão de carreira por parte do pai do jogador, que parece muito, aliás, inspirada no pai do Neymar. Pai do Neymar. Né? Profissão pai do jogador. Chega a ser grotesco, mas é assim. Bom, tem essa história, então, tá aí, o Zenit pode fazer, a proposta está aceita, estão esperando que a grana chega, tem essa multa a mais aí de 40 milhões que o Mauro informou, só um pitaco meu aqui no meio do caminho. Claro que esportivamente vai ser ruim para o Flamengo, ao que me parece, vai perder o Gerson, o melhor jogador e tudo mais e tal. Mas eu elogio aqui a direção do Flamengo. Não, tá bom, esse é o negócio é esse, então tá, então você paga a multa aqui. Sim. Não tem negócio, não tem parcela, diminuímos para ajudar o jogador. Não, eu acho que, porque aí acho que é uma sinalização para os jogadores. A gente reclama muito de clube, que faz isso, faz aquilo e tal, mas jogador também, é isso que o Casão falou, não tá nem aí. O Gerson acabou de renovar o contrato, com o pai dele lá enchendo o saco todo dia para renovar, queremos renovar, renovou, né? E agora, 2 meses depois, pinta o negócio, o cara quer ir embora. Então tá, então paga. Então é com a grana ali, ó, nota em cima da nota. Na nossa geração teve um caso famoso, né? Quando a gente... Na geração do Casão também, o Casão acho que lembra dessa história, né? Que era uma coisa muito rara, porque era pré-Lei Pelé, então tinha o passe. Mas você tinha a questão do pagamento de uma multa direta para rescisão contratual, e foi quando o Vasco
pagou a multa do Bebeto ao Flamengo e tirou o Bebeto do Flamengo. Exatamente. É um rival. Foi um loucura. acontecimento, né? Foi muito marcante esse caso, né? E o Bebeto, que era um dos principais jogadores do Flamengo, foi jogar no Vasco pós pagamento de uma multa milionária de rescisão contratual. E o Júnior Alves aqui está falando, Casão, não é por sair, mas pense sim pela forma que está saindo, após 2 meses de renovação e depois de todas as declarações do jogador Marcos, o pai. Então, é o que eu estou falando. Então o Flamengo faz jogo duro. É assim que é o jogo? Então tá, então vocês me paguem. Fala, então, Casão. Tironi, vou falar uma coisa que eu acho estranho nessa história. Olha como é contraditória a questão da multa extra aí que o Flamengo quer receber do Gerson. É contraditório isso. Porque é assim, hoje o Flamengo aceitou a proposta do Zenit. Então, se o Flamengo aceitou a proposta do Zenit, não tem rescisão de contrato unilateral. Sim, tem uma discussão jurídica, você tem razão. O Zenit vai lá e vai pagar a multa contratual. E contratou o jogador e pronto. Agora, rescisão unilateral é assim. O jogador aparece lá com o empresário e fala assim, eu quero rescindir o contrato. Sem ter clube nenhum publicamente interessado. Pô, quero rescindir o contrato. Os caras, não sei o que, você renovou agora. Não, eu quero rescindir, não tô legal, quero tentar ir para outro time na Europa. Vai, pô, beleza. Então, você quer rescindir, você tem que pagar 25 milhões aí para rescindir o contrato. Tá aqui a multa contratual. Se eu quisesse rescindir com você, o clube teria que pagar. Mas como você quer rescindir, você que tem que pagar. Beleza, tal, não sei o quê. O cara paga a multa e vai para o Palmeiras, por exemplo. Vai para onde ele quiser. Agora, quando aparece publicamente, o Flamengo aceitou a proposta do Zenit, a proposta do Zenit está sendo paga a multa contratual de uma transferência, não de uma rescisão de contrato. Se for verdade real que o Flamengo está exigindo também a multa da rescisão do contrato, o Flamengo não aceitou tão bem assim a proposta do Zenit, porque está colocando uma grande pedra no caminho dessa história. Porque você não pode ter as duas coisas, caralho. Você não pode ter as duas coisas. Tem razão. É quase uma dupla tributação, né? Então, tipo... Tem uma discussão aí sobre claro esse que tema, tem. Né? Eu acho que esse negócio, se caminhar dessa forma, vai ter uma briga jurídica grande aí por essa dupla de tributação. Não aceitar seria o Flamengo assim, não, eu não vou aceitar. Mas está estipulado um valor de multa de transferência 25 milhões de euros. Chega lá, o clube paga 25 milhões de euros, acabou, meu. Não tem, acho que não, né? Parece não ter discussão. Né? Acho que o Flamengo está tentando mais um. O Eduardo Verde está aqui e fala, eu queria ver um milionário russo chegar aqui no Brasil e falar que gostaria de contratar 30 jornalistas para ganhar 500 mil por mês, trabalhando em rádio e TV por 10 anos. Quantos diriam não? Eu diria sim. Aliás, se tiver alguma... Eu diria não. Se tiver algum russo aí querendo me contratar, pode chamar. Eu diria não. Mas aí, meu caro Eduardo Verde, rapidinho. Nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de um trabalho normal. E o Casagrande está aí. O cara foi... O Casagrande teve um trabalho normal na vida dele? Não. O cara foi ídolo do Corinthians, da seleção brasileira. É muito diferente de qualquer outra coisa. E tem outra coisa. Então, vou colocar um item nessa pergunta meio que irônica e maliciosa desse senhor. Eduardo Verde é o nome dele. Eduardo Verde, se a proposta da Rússia, para mim, ganhar $1 milhão por semana, para eu ir trabalhar numa rádio, num jornal na Rússia, fosse me tirar da Copa do Mundo do ano que vem, eu não iria cobrir a Copa do Mundo do ano que vem, eu não iria, porque eu quero ir cobrir a Copa do Mundo do ano que vem. Aí, agora, se não fosse interromper, influenciar em nada, se não fosse prejudicar o meu lado profissional, se eu não perdesse a cobertura da Copa do Mundo, eu iria ganhar $1 milhão por semana correndo. Mas eu iria colocar a Copa do Mundo na frente, que a minha ambição é participar do torneio principal de futebol. Perfeito, Casão, né? Cada um é um. Eu, por exemplo, eu vi que se tiver algum milionário russo aí querendo me contratar por uma bala,
Então, Tô indo. esse é o problema da nossa sociedade. Eu sou abnegar, eu não tenho grandes interesses comerciais, o Tirone tem. Então a gente fica nessa, entendeu? Eu não iria, ele iria. De uma hora isso vai dar problema. Entendeu? Exato. Eu vou te levar. Eu vou sou te um cara contratar. mais sem valores, desapegado. Muito tá? bem. O cara é brincadeira. O Casão iria com a única condição, ele ia ter que fazer a relíquia do rock de lá, teria direito a uma relíquia do rock por mês, por semana. Então, agora que você tocou nesse assunto, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fui pra Copa da Rússia. Eu trouxe 4 álbuns duplos de banda de rock russa. Aí, Eu ó, tenho aqui. tá vendo? Eu só Tá vendo? não mostrei Isso aí tem que estar no contrato, Eu só não pô. mostrei. Eu só não mostrei até hoje aqui na relíquia, porque ninguém vai conhecer, ninguém vai saber nada, ninguém vai entender nada. Mas vai ter o eu seu tenho momento. 4 álbuns aqui. Vai, se a transação for confirmada, aí no dia da transação, No dia da presente, dia ele da vai ter que negociação, a mostrar os relíquia do rock álbuns. vai ser o rock Eu mostro. russo do Casão. Perfeito. Bom, o Flamengo embarcou ontem para os Estados Unidos, o Mauro já está lá, vocês viram, né? O boletim do Mauro. E teve confusão, né? Teve um tumulto lá, a polícia tentou despertar os flamenguistas porque os caras tentaram subir. Olha lá, subiram no ônibus. Olha que beleza. Meu A galera Deus. subiu e a polícia chegando para conter os mais exaltados lá. Então teve confusão lá, spray de pimenta. Legal, né? O que era para ser uma festa virou uma confusão, com bala de borracha e etc e tal. Mas, de qualquer forma, o Flamengo embarcou, né? Teve essa confusão aí. Agora, o Flamengo estreia na segunda-feira, né? O Mauro César falou, às 22 horas contra o Esperance da Tunísia. É a estreia do Flamengo no Mundial.